as tendências da humanidade, né? Como que a gente vai passar a se organizar, ver o mundo? O que que o mundo e a sociedade está caminhando para? Uma mudança de manejo, que algumas estruturas de ensino já têm essa visão, mas não é o que ocorre no sistema tradicional de ensino. O cuidado, o máximo de apoio com o mínimo de interferência, né? São conceitos do ALC. Traz um pouco disso. Cada vez mais eu trabalhando com educação, eu comparo a natureza humana com a natureza do cultivo, né, das plantas. Então, para além desse exemplo da semente que vira árvore, a gente pode fazer um comparativo também entre a monocultura e a agrofloresta, né? Então, a escolarização, o mundo, né? Ele tende, a tendência do mundo, ela é a monocultura, né? São enormes produções de mesma coisa, né? O mesmo tipo sei lá, ou de soja ou de milho, o mesmo tipo de variedade de planta, e em uma forma Então, ampla e vasta, o que causa um empobrecimento. produção, monocultura, né? E exatamente isso que ocorre. Todas as crianças ali, todas com potenciais diferentes, mas são tratadas da mesma maneira. Se E com essa ideia de padronização e de é, produção em massa, né? E aí, se a gente pensa E aí ainda tem um a mais nessa questão. Hoje hum, em dia, as sementes, elas são modificadas para elas se tornarem improdutivas, né? Então, o produtor, a cada safra, ele precisa comprar sementes novas, porque eles mudaram geneticamente as plantas e elas não produzem mais sementes, justamente para ter o controle ali, né, de um mercado, assim, sobre mercado. Então, para funcionar esse sistema no qual a gente vive, a gente precisa de tudo assim, de monocultura e megalomania, né? Porque na hora que as microcomunidades, os microcoletivos entenderem o potencial que está na personalização, na individuação, na microcultura, né? Aí você não tem mais como fazer uma mono, né? Então você pensa uma floresta, uma agrofloresta, né? Ela se reequilibra por ela mesma. As árvores crescem, deixam as suas sementes, as sementes se reproduzem, e ali a terra, o solo, a água, a incidência solar, tudo se equilibra, né? Então, quando você diz o máximo de apoio com o mínimo de interferência, seria isso, porque no final das contas, o que a gente vive hoje em dia em escolarização, e que a maioria chama de educação, mas para mim existe uma diferenciação entre educação e escolarização. Mas se a gente quiser botar todo mundo no mesmo pacote, vamos falar de educação, né? O que mais a gente tem é um processo de interferência maléfica, né? Não saudável para o desenvolvimento humano, para que ele chegue nessa plenitude de se transformar árvore e dar frutos. Então, a autodireção consiste em uma tentativa, porque nós já viemos de um sistema escolarizado, escolarizante, capitalista, opressor. Então, nós, enquanto facilitadores, a gente se trabalha para tentar olhar para tudo isso com outros olhos, fazer outras práticas, lidar de outra maneira com as nossas relações, para ver se a gente consegue contar uma historinha de mundo que não seja colonizadora, colonizatória e que acaba por matar essa autodireção. Então, a autodireção ela é como uma qualidade inerente
a todos os seres, né? Mas eu sinto que a gente poderia, talvez, no próximo encontro, falar assim, mais especificamente das ferramentas ágeis e de como, de fato, elas também podem ser. E por que que a gente precisa de ferramenta? Isso já vem de muito tempo desse sistema opressor. E aí a gente precisa de ferramentas para a gente conseguir fazer esse trabalho que eu falei que o facilitador e a facilitadora precisa fazer, que os pais e mães precisam fazer hoje em dia para pensar em ter uma criança no mundo, né? Para eu mudar essa historinha de mundo que eu conto, eu preciso transformar a minha vivência em algo consciente, preciso sair do piloto automático da vida para trazer, opa, por que que eu faço isso? Por que eu estou fazendo essas escolhas? O que me leva aí? Precisa, gente. Hoje em dia não dá, a gente precisa trabalhar a consciência, não dá para viver no mundo aí, né? Que nem zumbi. Um pouquinho, acho que é isso, Alci. Não quero me estender muito para a gente não passar muito do horário. Tudo bem. Podemos, ao nos unirmos com esse mesmo propósito, criar ambientes. Então, além das ferramentas, ambientes favoráveis, algo que vá favorecer esse desenvolvimento, esse crescimento dessa árvore, né? Vamos nos servir dessa analogia e, e que aí vai dar os frutos que precisa dar, as habilidades, os potenciais que cada criança tem. Se não for feita essa modificação, essa acaba tolhindo ainda mais, né? Nessa fase que a gente vive agora, com diferenças assim mais, eu diria assim, com uma sensibilidade maior, com uma potencialidade maior também, se a gente entrar para esse espectro, né, de sensibilidade, que se não for olhada com essa visão de dar o apoio, né, para que floresça, acaba tolhindo e virando até uma patologização, porque não é um comportamento que se enquadre no modelo que existia. Diferenciando, então, escolarização de educação, se você puder falar um pouquinho mais, e daí a gente encerra. Bom, então educação, como eu falei no começo, seria, né, você olhar para a vida de uma pessoa e pensar, nossa, quais foram os processos, né, constitutivos, as experiências e os aprendizados também que levaram essa pessoa a chegar né, a quem ela é e continua sendo, porque enquanto a gente é vivo, a gente continua aprendendo novas habilidades, a refletir de uma maneira mais ampla sobre a nossa vida. E a escolarização, ela é um artefato do capitalismo como veículo de padronização de pensamento, de comportamento e principalmente de mercado. E ela consiste apenas em se focar nas questões acadêmicas, nas questões formais do conhecimento e com um viés distanciado da realidade, porque estudar sobre planta é muito mais profundo e ágil se você for lá e pôr a mão na terra e, de fato, plantar uma planta e acompanhar o processo dela se desenvolver. Do que se você colocar um desenho de uma planta feito num giz, num quadro, em uma sala que só tem parede.
Então, de fato, a escolarização ela consiste nesse sistema de mecanização e de industrialização, né? Essa visão. E aí ela não contempla o ser humano na sua integralidade, no sentido das outras vivências e experiências da vida, daquilo que dá prazer, daquilo que faz sentir, da história de vida daquele ser. Ela não contempla nada disso, ela é focada em produtividade. E para alguns mais e para outros menos, se torna mesmo algo que tolhe o nosso lado mais genuíno, mais belo, o lado artístico, os sonhos, os desejos de realizar coisas. Não, você não. Você precisa cumprir esses anos aqui, passar por essa esteira, porque senão você não vai conseguir viver no mundo, porque você tem que pagar boleto, porque você tem que atender a um mercado, porque você é uma peça desse mercado. E a gente fala pouco sobre isso. E até hoje, quando eu falo sobre isso, às vezes eu me sinto um pouco constrangida, porque as pessoas acham que eu sou um pouco, sei lá, talvez, meu Deus, é muito forte falar sobre tudo isso, né? Ou então, ai, nossa, é fácil falar, é fácil filosofar, mas como é que muda? Não sei, não vou mudar sozinha e talvez eu nem veja essa mudança. Mas pequenas coisas no âmbito da minha área de formação, que é a educação, pequenas coisas a gente pode sim ir mudando para melhorar essa qualidade, porque o que a gente mais tem no mundo são as doenças mentais, né? Tá sendo a grande crise da humanidade, mas por que será, né? Então, se a gente puder contribuir, mesmo que para algo que a gente também pode falar em termos educacionais, mesmo que seja para redução de danos, que seja então um trabalho de redução de danos que a gente vá fazendo, né, para essa Hum. transformação social. E é dialogando sobre isso, exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é dialogando sobre isso e, com certeza, nós, quando a gente produz um conteúdo que vai para um meio de acesso como, embora não tenha tantas visualizações, né, ainda no meu canal, mas que mais pessoas acabam acessando, escutando e aquilo lhes toca. Eu acredito muito nesse processo, nesse movimento que eu chamo assim de audiência orgânica. A gente coloca uma intenção, né? Vai chegar onde precisa chegar. A gente faz com qualidade, a gente faz com coração também, né? Com zelo, com um certo cuidado, e é dialogando sobre estes assuntos que, com mais pessoas percebendo até essa dor, porque é mais que uma necessidade, é até chega a ser uma dor, né? E a gente pensando no futuro, eu não gosto muito dessa palavra, futuro, porque o futuro ele vem sendo manipulado o tempo inteiro, porque as pessoas, como elas são influenciadas por essa historinha, por essa estrutura toda, por essa doutrinação, o que que acontece? Nós, por exemplo, agora estamos ancorando algo no presente, refletindo, trazendo algo para o agora, que quando alguém escutar vai ser aquele presente para aquela pessoa. E o futuro pode ser modificado, não de um modo tecnocrata, isso que muito se desenha de medo e de, né, esse pânico, né? Porque dizem, isso é um fato, muitas crianças e muitas pessoas
que ficam ali com a atenção voltada só para as telinhas acabam, ah, vou falar uma palavra bem, emburrecendo. Quer dizer, já está comprometido o seu processo cognitivo, acaba tolhindo ainda mais. Então, a gente trazendo essa perspectiva, e por pouco que seja mudando algumas mentalidades, é a partir de dentro que a gente consegue criar ambientes externos, estruturas, seja na natureza, seja num ambiente público ou até em quatro paredes, mas com estímulos diferenciados, ali com né, de um modo pedagógico, a gente consegue, de fato, nos nutrir do presente para construir o futuro que a gente quer, e não o futuro que estão desenhando, que não é muito agradável. Sim, eu acho que é isso, Alci. É. E quando você fala assim do emburrecimento, né? Eu acho que, de novo, se trata. A gente emburrece quando a gente se distancia da nossa própria natureza. A gente tem uma natureza interior, que ela é humana, que ela é sensível, que ela é biológica, que ela é bioquímica, É, né? E aí a gente entra nessa robotização e como se a gente funcionasse como uma máquina e a produtividade e as metas e os resultados e tudo isso, isso é uma tamanha de uma ilusão, porque eu acho que mesmo que exista uma intenção de domínio, de exploração, ela é contraproducente. é, Porque sabe quando nasce uma plantinha no meio do asfalto? Ela acha uma frestinha e ela vai lá e ela nasce. E eu acho uhum, que isso é sobre a vida. Por mais que exista todo um emburrecimento, uma tentativa de emburrecer, essa própria tentativa ela é burra. Então, tipo assim, vamos tentar ser mais inteligente enquanto seres humanos, enquanto espécie, né? Enquanto esse movimento em favor da vida, né? isso, é isso. E aí, na terceira parte, a gente pode falar, então, um pouco mais sobre a proposta do Nature, do ALC Nature, trazer um pouco mais sobre práticas que possam orientar a autodireção, né? Aprendizes da autodireção, que é essa associação que a gente compõe, e, e trazer um pouco sobre as ferramentas ágeis, né? Da árvore, É, o movimento, o ciclo ágil. Eu acho que aí a gente vai conseguir, né? Mais essa terceira etapa, ter um material bem bacana aí para as pessoas compreenderem um pouco mais e sentirem a vontade de conhecer também mais esse projeto, né? Esse trabalho que a gente trabalha a nós próprios, o conhecer a si mesmo a partir dessas ambiências, desses ambientes melhor estruturados. E com isso, a visão que eu tenho é que a gente vai conseguir, desse modo, eliminar processos conflitivos que produzem e que retroalimentam competições, violências, desrespeitos. Aí a gente entra num outro parâmetro, num outro espectro educacional que a autodireção e a autorresponsabilidade, desde pequenininho, vai trazendo esse olhar de autorresponsabilidade da parte que lhe cabe. Que daí não há sobrepeso, não é alguém manda e outros obedecem.
Existem os cuidadores, os responsáveis porque têm maior maturidade. Mas mesmo os pequenos que não têm ainda aquele preparo, eles também vão ter a sua parcela de responsabilidade e de disciplina, que isso é maravilhoso. Isso vai Sobre me si, a ocorreu agora, nossa né, falar. responsabilidade sobre É, si, mas é isso mesmo, né? A que eu tenho, né? Eu acho que esse assunto também, ele, em algum momento, ele dialoga com a adultismo, né? é, E eu acho que é isso. Eu nem vou falar mais, porque eu acho tá que bom. vai ter muitas conversas ainda aí para Sim, costurar, mas gostei muito. perfeito. Bom, então é isso, né? Agradeço aí as pessoas que estiveram em algum momento acompanhando nossos vídeos. A gente tem um primeiro aí que foi introdutório e teremos mais um, é uma sequência aí de uma tríade aí de Isso, 3 vídeos, mas que também abre um processo aí que eu acho que vocês ainda vão ver muitas vezes as nossas carinhas reunidas aqui nessa tela, porque temos outros projetos aí. Então, eu isso. espero que a gente mais e mais possa estar expandindo as nossas consciências e falando sobre temas que são tão importantes, tão profundos e ao mesmo tempo também tão instigantes da gente estar falando. Perfeito. Eu vou deixar na descrição daí o site do ALC Nature, maiores informações, que eu não deixei na transmissão anterior, eu vou deixar nessa segunda parte. Então, nos acompanhe aí. E até a próxima. Tchau.